Vamos começar hoje mais um podcast por aqui e esse podcast vai ser super legal, principalmente para aquelas pessoas que querem entrar no setor que só cresce, Mendonça. Sabe qual é, Mendonça? Vou te dar uma chance. Qual é o setor que só cresce? Beleza. Sabe por quê? Eu falo que isso tem a ver até muito com as redes sociais. Toda hora, eu falo, a gente vive num Big Brother, né? Toda hora tem uma câmera do nosso lado, então a aparência ela é fundamental, né? Então isso fomenta demais esse setor de beleza, estética e, claro, é o meu papel aqui trazer bons negócios para que vocês conheçam a história, né? Para quê? Para que você possa entender qual combina com você. Então vai logo aí, ó, se acomodando na cadeira, na poltrona, coloca um caderninho do lado, porque tenho certeza vai sair aqui vários insights, várias ideias para que você possa aplicar no negócio, no setor de beleza ou não, tá, gente? Tenho certeza quanto a isso. E por isso sempre eu falo também para se inscrever aqui no canal, se inscreva porque sempre tem boas histórias. Nos acompanhe também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, afinal, sempre tem aquele momento que você pode se conectar para boas histórias, né, ter referência de outros empreendedores e empreendedoras. Júlia, tudo bem? Tudo ótimo, Henrique. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito honrada em estar aqui contando a história do Unhas Club. E é como você falou, né? É um segmento que, mesmo em épocas de crise, ele não cai, ele só sobe. Porque, realmente, não só mulheres, cada vez mais as pessoas estão buscando um momento de autocuidado e o segmento da beleza, ele realmente é incrível. Eu falo que tem gente, Mendonça, que deixa de comer para fazer um procedimento na parte de beleza. É verdade ou mentira? É verdade, e principalmente unhas, né? Aham. Especialmente mulheres, né? Mas eu também tenho um público de homens, enfim. Mas as mulheres não deixam de fazer, de estar com as unhas prontas, porque fala não só sobre a beleza, sobre autocuidado, mas também é um momento de você se desconectar desse mundo tão louco que a gente vive para focar em si um pouquinho também, né? Show. Você vai contar tudo sobre isso, né? É até uma terapia, né? Eu falo muitas das vezes. Antes da gente começar a entender um pouco mais da Unhas Club, da empreendedora, né? Eu falo que é importante a gente entender quem está por trás do negócio. Eu falo, a gente sempre tem, sabe o quê aqui, Júlia? Momento patrocínio. Porque sem patrocínio não tem nada, Mendonça, concorda? Primeiro patrocinador nosso, Sultz. Conhece Sultz? Não? Conhece? Certeza. Com certeza? Eita, meu Deus. Não é possível. Não é possível. Todo mundo conhece, Júlia. Você acredita? Claro, né? Claro. Aí. Como não? Conhece? Utiliza lá? Ainda não. Não, agora você vai utilizar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quem lá vai falando que o Henrique Mol indicou tem boas condições. Porque o que eu estou brincando aqui com a Júlia é o seguinte, Sultz é a principal plataforma, né, de gestão para redes de franquias. Então lá tem a parte de módulos de expansão, academia de estudos, chamados, NPS, tem, cara, várias modalidades que dá tranquilidade para a franqueadora, dá um suporte ali para o teu franqueado. E eu falo que assim, eu levanto a bandeira porque eu sou usuário. Então, Até a parte de treinamento, né? Treinamento. A Ju me apresentou e eu fiquei, nossa, a gente vai chegar lá. Sim. Então, estamos escalando para isso. Quando a gente tiver um número interessante de franquias, de franqueados, a gente já... Depois eu vou te dar até uma dica legal, porque aqui internamente a gente faz muito a parte de conteúdo, que eu te comentei ali mostrando, né, para educação. A gente quer educar o empreendedor. Inclusive, esses cursos que a gente produz aqui, você consegue ter lá na Sultz, tá? Então, vai te ajudar também nesse sentido. Quem é franqueador, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? O outro patrocinador é Qualifica Aí, que atua na parte de qualificação dos leads. É o seguinte, Júlia, a expansão, a gente sabe que é um dos grandes desafios para qualquer que seja a rede e tem um desafio ali que é qualificar os leads, né? Só que hoje resolveu o problema. Sabe por quê? Tem inteligência artificial. Qual é o principal canal de comunicação hoje? WhatsApp. E aí, Qualifica Aí, você consegue ter um agente da Unhas Club que conhece do teu negócio, porque vai educar aquela pessoa, né, aquele assistente virtual, e ele vai tratar os leads no primeiro momento. Então, consegue qualificar os leads usando a inteligência artificial. Primeiro atendimento, bateu, atendeu, melhor do que gente.
e eu falo que é verdade, tá, gente? Na hora que eu vejo aqui nas minhas redes, eu fico doido. Responde bem demais. Não, e é interessante você abordar esse tema, porque até a gente do Unhas encontrar o lead ideal, demora muito. É um desafio. A gente lançou o programa e ficou nesse desafio de realmente um lead qualificado, né? Sim. E aí, agora, graças a Deus, a gente Não, chegou lá, mas tá se resolvido. tiver como melhorar... Tá resolvido. Eu falo que assim, a minha missão aqui, eu falo, é fazer um franchise mais forte. A gente sabe que o grande desafio é ter parceiros para nos apoiar nessa jornada para que a gente possa crescer. Então, quem é Qualifica Aí, quem é franqueadora, né? Quem é Qualifica Aí? É porque já está... Franqueadora é Qualifica Aí. Quem é franqueadora tem que ter Qualifica Aí. Entendeu? É o seguinte, o link também está aqui na descrição. Você precisa conhecer, tá bom? Eficiência e te ajuda na expansão. Agora acabou o patrocinador. Acabou o patrocinador por aqui. Vamos conhecer um pouco, antes da gente entender um pouco da Unhas Club, fala um pouco, Júlia, da Júlia. Acho que é importante demais a gente conhecer um pouco da sua jornada, né? Como tudo começou. Conta um pouco dessa trajetória tua. Então, o empreendedorismo nasceu para mim ainda na escola. Eu estudei em uma escola em Teresina, que eles abordavam o empreendedorismo no colégio. Eu tinha essa matéria de empreendedorismo. E aí, me identifiquei muito. Desde então, eu sempre fui muito comunicativa. E aí, lá a gente tinha programas do Sebrae, fóruns de empreendedorismo, e aí eu fui entrando. Ainda na escola, eu participei de um programa Mini Empresa, que acredito que seja do Sebrae também, que tem em algumas escolas. E aí fui a presidente da Mini Empresa e ali eu comecei a empreender. Eu vi que aquilo era para mim. Tá. E você tinha quantos anos naquela época? Eu tinha, época de colégio, terceiro ano do ensino. 16 anos. Tá. 15, 16 anos eu já comecei a entender o que é que eu vou fazer de faculdade, né? E aí, quando eu entrei no programa de mini empresa, que a gente teve que fazer uma empresa do zero, montar um produto, escalonar ele, vender, fazer a divulgação, participar da feira de empreendedorismo também. E aí eu disse, não, é isso que eu consigo, comecei a me identificar muito. E aí, saí da escola, fui para a parte de comunicação, me formei em publicidade e propaganda. Depois eu me especializei em marketing digital. Trabalhei aí muito em milhares de agências, né? Em todos os setores. Desde o primeiro período, eu comecei eu consegui estagiar, desde o primeiro período. Então, eu fui para todos os setores da agência, atendimento, mídia, marketing, só que aí a gente teve um boom da rede social, né, que chegou depois. Eu, inclusive, brinco que a minha especialização, hoje em dia, não vale mais nada, porque mudou tudo muito. Sim. A questão do tráfego pago, enfim. Mas vale sim, claro. Uhum. Tudo é válido. E aí eu me formei, fui trabalhar realmente na área de publicidade, mas o mercado de trabalho a gente sabe como é, né? Desafiante. Muito desafiador. E eu falei, não, eu quero ir para o turismo. Tá. Quero ir para o turismo, vou procurar algum hotel para trabalhar. Isso lá em Teresina? Em Maceió. Você falou que na escola você estava em Teresina. Minha mãe é piauiense, meu pai é pernambucano, eles se conheceram e foram para Maceió. Entendi. Então, eu estudei em Recife, estudei em Maceió, estudei em Teresina, enfim, tem Aí só eu falo assim, vou para o Caribe brasileiro, é mais ou menos isso. Alagoas nossa. Ô, Mendonça, aí, imagina agora, a gente lá, beira, Maragogi, Alagoas, Maceió. Eita, vamos voltar aqui, porque o lugar bom, viu? Realmente, Maceió é encantador. Maravilhoso. Nossas praias são um pedacinho do paraíso. Sim, sim. Sim. E aí, quando eu fui para trabalhar num hotel, que eu queria ser gerente de marketing, botei isso na minha cabeça, gerente de marketing de hotel, da hotelaria, botei isso na cabeça e fui. Arrumei o trabalho, entrei. E aí, quando eu cheguei lá, trabalho de 8 às 18 atrás de um computador. E aí, aquilo foi me consumindo. Eu falei, não quero mais nada. Fui pedir demissão e disse, vou empreender. Não sei como, mas eu vou trabalhar para mim e vou empreender. E aí, interessante falar da área da beleza, né? Porque eu sempre tive uma paixão pela área da beleza. E aí, eu não sabia qual segmento, a minha mãe brinca que quando eu era criança eu tinha
uma maletinha de esmalte. Ela disse que eu nem me lembro muito Aham. disso. Ela disse que eu pintava, tipo assim, 3 vezes a unha por dia. Então, você vê que o amor pelas unhas já nasceu desde Lá a atrás, infância. né? Quando vai lá resgatando, atrás. você já vê sinais, né? Exato. E aí, eu saí do hotel, saí da minha... Não deixo de atuar, porque hoje em dia eu atuo, né, como a parte de direção de marketing do Unhas. Mas fui empreender, fui ser maquiadora, que era Tá. uma coisa que eu gostava. E aí, atendi um determinado tempo. E aí, uma amiga minha disse, eu quero abrir um negócio, vamos empreender, vamos abrir um salão, enfim. A gente se juntou. Eu lembro que, na época, eu tinha cartão de crédito e ela tinha, tipo assim, um valor muito baixo. E a gente disse, vamos empreender, metemos a cara mesmo, mergulhamos de cabeça. Eu brinco que a gente estava falando lá embaixo, empreendedor não é muito bom do juízo, né? Você Sim. empreender já não é uma pessoa normal. É. Mas aí eu e ela, destemidas, assim, a gente abriu um salão, era mais um salão de beleza mesmo. A gente trabalhava com cílios, unhas e serviços expressos. Tá. Então, a gente abriu um salão na melhor região, no melhor bairro de Maceió, na melhor localização. Deu muito certo. Com o limite lá do cartão, né? Com o Vamos limite dizer, do limite de cartão é dinheiro para empreendedor, viu? de crédito, limite. Ah. E assim, fazendo tudo do jeito que dava, reinvestindo sempre na marca. E aí foi uma marca muito linda, foi uma história muito linda. Eu fiquei 4 anos e meio, a gente abriu uma unidade em Maceió. Foi um sucesso por 2 anos e meio, aí veio a pandemia. A gente os empreendedores aí sabem, né? Quem passou Sim. pela pandemia e conseguiu se manter já merece, assim, um prêmio, porque foi um período muito difícil para nós empreendedores. E aí, quando veio a pandemia, eu disse, vamos segurar? Não, Tá. eu falei, vamos abrir a segunda unidade. Eu já queria, sempre quis expandir, eu sempre quis fazer do meu negócio um projeto de expansão, formatação para franquia. E aí Quando você montou lá atrás, você pensava nisso ou foi, Sim. tipo, eu falo, foi O no boom decorrer? O boom da franquia, inclusive na minha cidade, tem alguns cases de sucesso de franquias. E aí tinha um amigo meu que tinha uma hamburgueria, e aí uma empresa buscou ele logo quando estourou. E aí eu disse, eu quero isso. Eu já identifiquei isso como uma oportunidade para escalonar realmente um modelo de negócio, né? E aí, desde lá de trás, desde quando esse meu amigo abriu uma hamburgueria, que eu comecei a enxergar isso como uma oportunidade. Aí eu estava com esse meu estúdio de beleza, e aí veio a pandemia, a gente conseguiu, enfim, reinvestir, a gente foi abrir a segunda unidade dessa marca em Recife, Boa Viagem. Tá. Achando que a pandemia ia embora, né? Aham. Vai passar rapidinho, né? De repente, segunda onda da pandemia, porque a gente realmente acreditou que... Quando você montou na pandemia Eu ou montei. tipo foi antes da pandemia? Teve a primeira onda, Sim. você lembra, tiveram 3 ondas, né, do Covid. Teve a primeira, e aí, quando a gente estava achando que as coisas realmente estavam normalizando de fato, as coisas estavam voltando a abrir, a gente foi e quis investir nessa segunda unidade em Recife. Achava que tinha um potencial muito bom de mercado, enfim. E aí a gente abriu, também pensando em franquias, né? Já ter uma segunda unidade era importante para a marca. E aí a gente abriu essa segunda unidade. Foi incrivelmente um sucesso, mas a pandemia, a segunda onda, prejudicou muito a gente. Então a gente ficou ali mais ou menos 1 ano e pouquinho, naquele sufoco, né? Aham. E aí, pouco tempo depois, acredito que 1 ano depois, eu saí da marca para investir em um negócio solo mesmo. Tá. E aí, nesse processo, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aham. E agora? Para onde é que eu vou? Volto para o mercado de trabalho? Fiquei naquela descoberta. Eu disse, não. Eu sempre fui apaixonada pela parte de unhas, tanto que nos últimos 3 meses dessa empresa, que era um estúdio, né, mais completo, eu estava só na parte de unhas. A gente dividiu, eu e minha sócia, ela ficou com cílios, eu fiquei com unhas. E aí eu disse, não, eu sinto a necessidade do mercado, realmente, de ter um lugar especializado num serviço, assim, de qualidade. Tem salão de beleza que faz cabelo, faz unha. Eu sentia essa necessidade de um ambiente
que não vendesse somente o serviço, mas vendesse uma experiência, analisando a questão financeira também do meu negócio anterior. Eu vi que unha estava sempre no topo, então assim, eu tinha uma equipe enorme de diversos, treinava para cílios, enfim, a gente tinha alguns desafios, né, no interno mesmo, por conta de tantos serviços, e aí eu via unhas, sempre terceiro lugar. Eu disse, quer saber, eu vou abrir um negócio de unhas, focado em unhas, que é a minha paixão, e até pensei em colocar um outro serviço, e aí o universo sempre conspira para que seja o nosso caminho, seja como tem que ser, né? Sim. E aí, sentei com a minha arquiteta brinca, né? Ela fala, a Júlia, ela escolhe... As próximas férias que eu for tirar, eu vou ter que ligar para você. E aí, você vai abrir alguma empresa? Porque ela disse que eu todas as férias dela eu invento de abrir empresa. Eu lembro, era dezembro. Eu falei, vou abrir unhas. Consegui o Instagram com o nome da marca, que é uma coisa que eu já estava tentando. Primeira coisa, uma dica, inclusive, para os empreendedores que não têm registro de marca, gente, por favor. Não, por favor, né? Por favor. Esse é um erro básico, né, gente? Que não pode errar, né, Júlia? É um princípio, assim, que a gente já tem que começar direitinho. Inclusive, tem uma amiga minha que passou por um problema na loja de biquíni dela, que ela teve que fazer todo o rebrand, mudar o nome da marca, porque não tinha registrado. Então, eu já fui para o registro de marca antes de ter o ponto. Já escolhi o nome, fiquei na dúvida, meu Deus, eu preciso de um nome que eu consiga humanizar os meus clientes. Eu sou do marketing, então eu gosto dessa brincadeira. E aí fiquei unhas. E o clube chegou para... A gente apelida de Clubinho, o Unhas Club. Então, abri o modelo de negócio, liguei para Juliana Maranhão, que é uma pessoa que eu sou fã, admiro muito. Conheço, abraço, tá, Juliana? Abraço para ti, só fala bem de ti aqui, mas falei, não tem como falar mal, né? Ela sabe que eu sou fã dela como pessoa, fã dela como profissional, e tenho muito orgulho em falar que ela formatou o Unhas Club, porque ela é extremamente capacitada e boa no que faz. Então, ela já tinha formatado o meu negócio anterior. A gente estava no período de formatação. Quando eu saí, né, da sociedade e fui investir em um projeto solo. E aí, liguei para ela no primeiro mês. Ju, estou abrindo, quero você. Aí ela quero formatar, já vamos embora. Ela disse, Ju, calma. Como é que você quer formatar com um mês? Você precisa validar, você precisa me mostrar que o negócio é rentável. Aí eu disse, quanto tempo você precisa? Ela, 12 meses. Eu, nossa. Vamos embora, 12 meses. Mas aí ela já falou, faz isso, então... Ela já te deu até as orientações. Os clientes entravam no Unhas e falavam, nossa, vocês são franquia? Porque a gente já nasceu com essa energia e com a padronização mesmo de uma franquia. 12 meses se passaram, pontualmente, eu liguei, Ju, 12 meses, estou aqui com a planilhinha que você... A Ju é extremamente conservadora, assim, eu acho importante falar isso, porque as franquias hoje em dia, elas vendem uma coisa que, na realidade, a gente vai ver números, é fora da realidade. E nós somos o contrário. Quando eu apresentei os números, a Ju disse, meu Deus do céu, eu não posso vender isso. A gente vai ter que ser conservadora. Sério, Ju, porque realmente o negócio deu lucro desde o primeiro mês. A gente teve uma estratégia muito incrível por trás, assim, de marketing mesmo, de divulgação pré-inaugural, um soft open também. E aí as coisas já foram, desde o primeiro mês, fluindo muito bem. E com 12 meses a gente começou a formatar. Passamos aí por quase um ano de formatação, muito trabalho, né? Você sabe como é. Nossa, ela me trouxe 6 manuais, eu disse... Eu quero mais. A gente foi fazer... Até manual de clima organizacional a gente tem no Unhas. Então, tem manual de marketing, tem manual de experiência dos clubbers, né? Dos nossos clientes. Enfim, tem manual. Esse nosso franqueado, ele está muito munido de muitas coisas incríveis que a gente preparou realmente com muita dedicação, com muito cuidado, com muito trabalho. E aí, 12 meses depois, a gente formatou, né? Passou por toda essa formatação. E cerca de... Estou um pouco ruim da memória agora, mas
não tem nenhum ano que a gente tem, acho que uns 7 meses que a gente lançou o programa de franquias para venda aí para o comercial. E aí a gente começou, você estava falando dos leads, né? Sim. A gente estava trabalhando com tráfego, uma empresa incrível, mas a gente estava com essa dificuldade de encontrar o lead. E aí estava nesses ajustes, conseguimos, graças a Deus. E alguns amigos falavam, ó, primeira franquia vai ser de alguém que você conhece. Não tenho dúvida, eu não. A gente vai aí no tráfego, tá chegando muito lead, vamos embora. E aí, muito feliz em falar, porque de fato foi a nossa primeira franqueada. Ela foi uma cliente nossa, que assim, ela tem um perfil incrível, ela é uma gestora maravilhosa, trabalha também com tráfego pago, tem um perfil nas redes sociais ativo, bem ativo, é a cara da marca. Uhum. E aí, na nossa primeira reunião, eu fiquei assim, lisonjeada, encantada com ela, e ela falou, ó, desde o primeiro dia que eu entrei no clubinho, eu falei, meu Deus, que coisa, porque é muito bom você já ouvir... sentiu, eu falo assim, já sentiu um aconchego ali, né, do muito modelo bom de negócio. você trabalha para estratégia e tal, mas às vezes a gente não consegue chegar no objetivo de passar a essência e a pessoa captar exatamente aquela essência que você quer transmitir. Mas no clubinho não, a gente está conseguindo, graças a Deus, e eu tenho certeza que os nossos franqueados também vão sentir, porque vão conseguir, porque a gente tem toda esse amparato para direcioná-los. E aí a gente vendeu a primeira franquia para nossa cliente. Ela disse que ela era a vendedora lá. Ela ficava, nossa, mas você já conhece esmaltação em gel nos pés? Ela disse, olha, Júlia, eu sou responsável por pelo menos 15% da venda da esmaltação em gel no pé, porque toda vez que eu estou lá, eu indico para clientes que estão lá. E aí a gente está também em implantação da unidade dela. Tá lindo, tá incrível. E estamos aí em negociação para outras cidades e estados também. E é isso, falei também, né? Arrumou uma pessoa que... Essa gosta, né, Mendonça? Isso é bom, isso é bom. Sabe por quê? Ó, tem uma coisa que eu falo, Júlia, é o seguinte. Quando a gente gosta daquilo que a gente faz, eu falo assim, a gente transborda. Eu falo assim, a gente quer falar, porque a gente está ali. Eu falo assim, e isso está nítido. Eu falo assim, está nítido em você, na forma como você fala, na forma como brilha o teu olho para falar do negócio. Eu acho que isso é muito importante, sabe? E tem uma coisa, Júlia, que eu acho que assim, eu falo, um papel muito importante para dentro do franchise. A gente levanta muito essa bandeira que empreender tem os seus desafios, tá? Eu falo sempre aqui, ó, vamos entender claramente, né? Empreender não é tão fácil quanto parece ser. Não é um mar Não é um mar de rosa, né? Falo assim, esse mar não está calmo todo dia, né? Então, algo que eu falo que é super importante, uma marca que quer crescer através de franquias, é tomar um cuidado. O que aconteceu contigo lá atrás, que a Juliana, que já atua por muito tempo para dentro do franchise, te trouxe clareza. Por quê? Porque é o seguinte, vamos validar, vamos conhecer. O negócio é bom? Os números precisam mostrar que é bom. Vamos olhar para esses números e falar assim, tem potencial, sim ou não? Então, eu falo que muitas das vezes a gente vê negócios que não se validaram e querendo já crescer através de franquia. Então, esse processo eu acho que ele é fundamental. E a outra questão, eu falo que a tua operação ela começou no primeiro mês dando lucro, um modelo de negócio altamente lucrativo, mas eu prefiro trazer um cenário mais pessimista do que otimista demais. Exatamente, é isso que a gente fez, né? Quando a gente foi montar o nosso ROI e tal, a Ju, eu com a minha realidade e ela com a realidade dela, Ju, pelo amor de Deus, ela, não, Ju, a gente tem que ser conservador porque a gente quer vender a realidade do franqueado, não é a sua realidade, você é o CEO da marca, está lá à frente, então a gente precisa realmente vender algo conservador para que o franqueado ele não gere uma expectativa e se frustre. Que eu vejo muito o mercado acontecendo. Eu vejo franquias divulgando rentabilidade, retorno, que eu digo, isso não existe. E a gente sabe, né? Então, a gente seguir essa parte conservador realmente é mais interessante, né? Mais racional. Ô, Júlia, para quem, eu falo, ainda não conhece a Unhas Club,
Fala um pouquinho como que é o negócio. Eu falo assim, todo mundo tá vendo aqui, né, o teu brilho a falar do modelo de negócio. Para quem não conhece, explica como é, o tamanho da operação, né, quais cuidados faz com que, por exemplo, uma pessoa que é cliente queira montar uma operação. Fala pra gente. Então, nós somos... Quando a gente lançou para modelo de franquia, eu já quis fazer uma franquia enxuta. Então, a gente também se adequa em micro franquia, que é até 135 mil. Mas a gente tem 3 modelos de negócios. O Smart, o Small e o Full, que aí varia de 4 a 8 profissionais dentro da unidade. O clubinho ele nasceu realmente com esse objetivo de ser para além de unhas, né? Unhas, a gente tem um protagonismo de unhas, mas a gente quis ter uma necessidade, de acordo com a necessidade que a gente viu realmente do mercado, de ter um lugar especializado, um lugar que os clientes entrassem e se sentissem pertencentes daquilo. A gente valoriza muito o autocuidado, a forma com que a gente se expressa também, a gente quer ser... Todo mundo é muito bem recebido no clubinho, então a gente toma esse cuidado para direcionar o nosso marketing, as nossas campanhas para exatamente todos os públicos. Saiu uma matéria, inclusive, que somente 3% das publicidades são voltadas para o público trans, para o público LGBTQIA+, enfim. E aí a gente toma bastante esse cuidado, porque a gente quer essa representatividade também, sabe? Tá. Que eu acho primordial. Então, as nossas campanhas, elas são voltadas para todes, as meninas do marketing. Mas, assim, o clubinho é isso, é um ambiente que você tem um serviço de unhas, que a gente fala, mas eu vou ter uma franquia só de unhas. A gente tem uma cartela grande de serviço de unhas. Então, a gente vende unhas, mas tem serviços de entrada, né? Manicure e pedicure. A gente tem spa, a gente tem uma cartela bem grande de serviços. E é isso, nasceu dessa vontade de agregar não só um serviço de beleza, mas uma experiência de autocuidado. E eu falo que essa questão da experiência, né? Eu falo assim, hoje os negócios cada vez mais precisam se preocupar com essa parte que é a experiência, né? É o cliente chegar e falar assim, que lugar gostoso de frequentar, é o clubinho, né? Eu falo assim, é o lugar que eu quero estar pela experiência, pelo ambiente, né? Pelo cuidado que se tem para dentro do local. Eu percebo muito disso de você falando até dentro do negócio. É o sensorial, é o cappuccinozinho, é a cesta do espumante, é fazer o cliente entrar ali e, de fato, se desconectar e se sentir merecedor. A gente está num ritmo tão frenético, cada vez mais a geração que vem surgindo aí, a geração TikTok, que está ali com um conteúdo muito rápido, então acaba que a gente não se desliga, né? Chega lá, é isso que a gente quer proporcionar, um momento, de fato, assim, de relaxamento. E eu fico feliz em saber que a gente tem esses feedbacks dos nossos clientes que falam que, de fato, entram uma coisa e saem com a bateria recarregada. Chega a ser até uma terapia. Eu falo assim, não, eu estou agitado aqui, reunião para cá, reunião para lá, é pressão, é estresse do dia a dia. Não, eu quero paz, vou lá para a Unhas Club. Isso, as nossas clientes falam, né? Nossa, eu cheguei aqui, eu já me sinto desacelerando. A gente escuta muito isso, já me sinto... Chega lá, acelerado e a gente já vai sentindo. É a playlist que foi criada cuidadosamente para atender o nosso público, para que ele se sinta realmente mais relaxado. É o cuidado com o cappuccino, é o cuidado com o atendimento. Como eu falei, a gente tem um treinamento, manualizações, né, para o cliente realmente se sentir cuidado, se sentir ouvido, tem um sensorial, cheirinho, enfim... Tudo isso que a gente vai passar para os nossos franqueados e com a certeza que eles vão ter esse feeling de captar também e passar para os clientes. Quando você falou que é um modelo que é uma microfranquia, né? Microfranquia, quem não sabe, são modelos de negócio que têm investimentos inferiores a 135 mil. Encaixa o Unhas Club dentro do modelo de microfranquia? O nosso primeiro modelo de negócios, que são para 4 profissionais,
um retorno de investimento aí acima de 20%, está a partir de 107.500. Tá. Então, realmente, a gente tem... Eu passei por isso. Às vezes a gente quer empreender, né? Não sabe por onde começar, fica perdido. E aí, se você escolhe um modelo de negócio de franquia, se você tem identificação com a área da beleza, que você escolhe um modelo de negócio de franquia, você vai ter ali... eu sempre falo isso. Eu já cometi o erros, acertos, para que o nosso franqueado não cometa. Tá. E é muito importante falar isso também, que a gente tem muito cuidado com a escolha dos nossos franqueados. A gente não quer crescer rápido, a longo prazo, para que a gente não consiga. A gente quer segurar na mão do nosso franqueado e falar, não, vamos juntos nessa jornada para que seja próspera, para que seja organizado. E é interessante falar também que você não precisa ser da área da beleza. A gente te oferece todo o treinamento para que você, se você tiver identificação, né, a gente vai passar toda a gestão para que você fique pronto para tocar aí o seu Unhas Club. Sim. Tem uma questão que eu vou abrir um parênteses aqui, Júlia, que eu falo que é assim, ó, muitas das vezes as pessoas que querem empreender, né, elas olham para o setor de franquias e muitas vezes acreditam que negócios com investimento maior vai dar retornos maiores. Isso é um mito, tá, gente? Isso não existe, tá? Não tem essa relação direta. Eu falo, muitas das vezes você tem negócios com investimentos menores que dão muito mais lucro que investimentos maiores. E eu falo que essa preocupação do modelo de negócio, de ter um modelo mais acessível financeiramente falando, eu falo, abre portas para aquele que quer empreender, mas muitas das vezes não tem ali 200, 300, 500 mil, mas tem ali em torno de 110, 130, consegue montar uma operação, né? Exatamente. E é até interessante falar, porque eu comecei no modelo small, que eram 4 profissionais, e aí o negócio foi rodando. Eu estou, inclusive, em obras agora, porque a gente foi para o modelo, o Smart, que são de 6 profissionais, que é o que eu estou atendendo atualmente na unidade própria, né, lá em Maceió. E aí é incrível falar isso, porque se a pessoa está na dúvida de se o negócio é rentável ou não, eu sou a prova viva, porque eu fui de um Smart e agora eu estou ampliando para um Full. Eu estou indo para mais de 8 profissionais. Então, a gente possibilita o franqueado de crescer no próprio negócio, né? Ele vai aumentando, aí se ele entende necessidade de estrutura maior, ele consegue fazer isso para dentro do negócio. Exatamente. O nosso escritório, né, de arquitetura homologado, a gente já tomou esse cuidado para que ele consiga crescer dentro da própria unidade. Então, às vezes ele fecha um modelo intermediário, mas inicia com o primeiro modelo para ir tendo uma folga, né? E é como eu falei, eu já cometi os erros que eu não quero que o franqueado passe. Então, minha arquiteta é incrível, a forma, né? Mas a Tuila, que está à frente também, ela puxava a minha orelha, porque no primeiro negócio eu tinha uma profissional de cílios e uma profissional de unhas. As coisas foram crescendo tanto que no final a gente estava com 5 profissionais de unhas, 2 de cílios. Então, assim, no desconforto. E Sim. Quando eu fui abrir o unhas, eu falei, não, eu quero que a cliente esteja afastada uma da outra, que ela fique realmente confortável. E a Tuila disse, eu vou assinar o contrato com você, que você não pode colocar mais do que tantas profissionais dentro desse espaço. Aí tá certo, tá certo. E aí, em dezembro agora, que eu vi a minha recepcionista, líder Cacá, saindo da recepção para colocar atendimento, eu disse, meu Deus, se a Tuila vê isso, ela mata a gente. Mas aí eu disse, não, a gente precisa crescer. Sim. Porque o negócio já não está mais dando conta, já não está mais ficando confortável, e a gente está indo agora para um ambiente ainda mais acolhedor, para que a gente consiga receber os nossos clientes com ainda mais conforto que todo mundo merece. Né? Eu falo que assim, é interessante também quando a gente consegue ter um negócio que ele vai maturando. E é importante isso. Eu falo que muitas vezes as pessoas são muito otimistas, sabe? Aquela otimismo que, eu já vou montar uma loja grande e aí, na mesma proporção, vem um custo daquela operação. Exatamente. Só que todo negócio passa por um período de maturação. Então, a marca precisa ser conhecida, as pessoas precisam sentir, ver o serviço, fidelizar, e aí vai aumentando essa base de clientes. Então, a partir do momento que você tem um negócio que te permite crescer dentro dele, você monta muitas das vezes uma loja menor e o próprio capital gerado da operação
vai fazer com que você tenha dinheiro para aumentar essa estrutura, né? É esse o nosso objetivo com Unhas, é que ele cresça organicamente ali dentro mesmo e o próprio investimento inicial, né, o próprio lucro faça com que a unidade cresça. É sempre isso que a gente tenta passar para os nossos franqueados. Quando vocês idealizaram o modelo da marca, o objetivo é só Alagoas ou olhou para outros mercados? Muito pelo contrário. Quando a gente lançou o programa de franquias, vieram muitas pessoas querer comprar a Praça de Maceió, né? Tá. Querer abrir lá, e realmente cabe. Mas eu não queria abrir mão. Eu disse, não tá, a gente perdeu não, deixou de vender duas unidades lá em Maceió mesmo, por conta disso, porque eu tenho um apego ali, eu disse, não. Eu também, Maceió é comigo. é comigo, deixa comigo que aqui eu consigo tocar. Não quero mais essa vida de ficar lá e cá, de Maceió, Recife ou outros estados, não quero. Já cometi esse erro, não quero cometer de novo. Quero ter uma vida tranquila. Mas a gente abriu a expansão para todo o Brasil. E a gente tem uma equipe pronta para capacitá-los, para treiná-los. E, como eu te falei, tem alguns diferenciais na marca também, é importante falar. Dentro do Unhas, a gente criou um clube anual de assinaturas, que isso gera uma recorrência incrível para a unidade, né? Porque você tem aquele valor fixo que vai chegar todo mês e gera também uma fidelização dos seus clientes, porque os clientes estão ali 2 vezes por mês, pagando um valor super incrível, com desconto, né? Então, ele está sempre indo lá, recorrente, tem prioridades em agendamento, enfim, é o clubinho anual de assinaturas, que é interessante para o franqueado também. Eu, particularmente nessa unidade de Maceió, os custos fixos já são pagos, já está certo através do clube. Porque você já tem ali a garantia daqueles que já fazem parte do clube, né? Exatamente. Conta um pouco mais, por exemplo, como é que funciona essa questão de preço, como que funciona essa questão de o que ele recebe, até para as pessoas entenderem um pouco mais. Então, a louca do manual, né? A gente tem um manual do Clube Anual de Assinaturas também, que a gente tem todas as estratégias para os clientes, para cativar o cliente durante todo o ano. No clube, ele tem 2 visitas mensais, pagando um valor diferente. E aí está sempre lá, tem benefícios concedidos mensalmente, tem mimos mensais também, tem descontos em outros procedimentos quando ele vai fazer, prioridades em agendamento. Então, é bem interessante, né? Para o cliente, tem um pagamento recorrente sem descontar do valor. É como se fosse aquele assinatura de academia. Como se fosse o Netflix, Pronto. né? Então, vamos colocar, ele paga o ano, mas não compromete o limite do cartão dele no ano, né? Exatamente. Todo mês vai debitando o valor do plano, certo? Exato. Estou falando certo? Se eu estiver falando errado, pode falar, tá certinho? Perfeito. Isso é importante, eu falo assim, para quem está buscando negócio, a gente sempre fala muito em negócios, previsibilidade, né? Olhar para frente e falar assim, nossa, se o meu custo fixo, aluguel, né, vamos dizer, o royalty, ele já tiver pago, eu fico mais tranquilo, né? Então, todo franqueado quer paz também, né? Vamos falar a verdade aqui. Então, quando a gente olha para o negócio que tem essa recorrência, a gente consegue ter tranquilidade, porque isso cria previsibilidade. Exato. É fazer o franqueado ficar tranquilo, já sabendo que ele tem pelo menos um custo fixo garantido, né? São estratégias que a gente foi criando ao longo dessa jornada empreendedora para, como eu te falei, para realmente fazer com que o franqueado tenha a prosperidade. E frisando novamente, a gente tem muito cuidado com o nosso franqueado, porque a gente é tão importante para a gente, para a marca, quanto para ele que ele tenha prosperidade no negócio. Então, a gente já negou, já negamos venda da franquia, porque a gente viu que o perfil não era adequado para a marca. Então, você não pode ser só o investidor, você tem que ter uma gestão por trás ali. Não precisa também, a gente vai te treinar para fazer com que você tenha uma gestão eficaz, mas a gente quer gente que, eu digo assim, 50% a marca vai te dar, né? A gente vai te preparar, vai te dar todo o suporte, todo o treinamento necessário. O nosso marketing também, a gente tem um marketing cativante. Eu, como publicitária, né? Sou bem atuante na marca, a gente faz campanhas de marketing geral mesmo, que vai desde... Não são só fotos disponibilizadas para o franqueado.
são fotos, vídeos, são experiências dentro da unidade. Então, é uma campanha de marketing mesmo. A gente faz... Ó, a gente está em... Eita, meu Deus. Não, março. janeiro não. Graças a Deus já estamos em março, né? Não, janeiro foram 93 dias, né? Eu falo que assim, nós estamos em janeiro, porque muitas pessoas acham que o ano só começa agora, né? Então é o janeiro do ano, mais ou menos isso. Depois segundo do janeiro. Carnaval. A gente está em março e o clubinho já rodou 2 campanhas. Então a gente realmente tem essa preocupação de fazer com que a nossa... Era o que a gente estava conversando lá embaixo. A produção de conteúdo é extremamente importante para o sucesso do negócio, você ser visto, para ser lembrado. E não só isso, você ter a experiência interna também. Então, a gente faz campanha, tem estratégias ali para fazer com que o cliente se sinta parte daquela campanha. A gente fez agora a campanha Livre para Ser, que eu brinquei anteriormente que no Unhas, as unhas são protagonistas, né? Uhum. E aí, nessa campanha, a gente falou sobre tudo, menos sobre unhas, porque, de fato, a gente queria passar o lifestyle, a liberdade de você ser quem você quiser ser, sem padrões, sem rótulos, realmente ir lá, ter a sua experiência, o seu momento. E foi linda a campanha. A gente teve um evento de lançamento, que a gente convidou alguns clientes, alguns parceiros, e trazer essa essência da marca para quem está fazendo parte também, né? E eu falo que essa experiência tua de marketing, eu acho que ela é fundamental, né? Porque é criar o desejo ali para aquele que não é cliente, né? E olha e fala o que está por trás, né? Eu falo que muitas das vezes as marcas só focam em preço e hoje o consumidor, para criar valor, ele precisa se conectar, eu falo, com o propósito da marca, Exato. né? Com o porquê daquela marca, o que diferencia aquela marca de várias outras opções que existem para dentro do mercado, né? Exato. E aí, quem quiser ver, né, a nossa campanha Livre para Ser, entra lá no nosso Instagram, @unhasclub, tudo junto. E a gente tem aí fotos incríveis. Ficou muito linda. E a gente conseguiu, de fato, mostrar para o cliente interno a essência, né, de toda essa campanha. Que realmente a gente não falou nada de unhas, nem mostrou unhas, mas conseguiu captar essa essência mesmo, como você está falando. Qual que é o Instagram? Vamos repetir aqui o Instagram. Unhas Club. Unhas Club. Unhas Club, fácil. Unhas Club, vai já acompanhando aí, ó. Você, independente, eu falo assim, independente de onde esteja, né? Eu falo até no Brasil, por quê? Porque quem sabe também, se não se torna franqueado, pode ser cliente. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Conhecer a nossa essência do que a gente quer mostrar para os nossos clientes. E ter esse momento merecido de autocuidado, né? Em meio à correria que a gente precisa se desconectar. É desconectar para reconectar, né? É necessário. Conta um pouco com relação a essa parte do perfil, que eu acho que assim, é super importante esse ponto que você colocou, que não é qualquer pessoa que consegue ser franqueado da marca, e essa preocupação é importante, porque a gente fala que ele é um casamento, a gente precisa ter os mesmos valores por parte do franqueado. O franqueado precisa olhar para a franqueadora entendendo se tem os mesmos valores que ela. É uma via de mão dupla. Exato. O candidato está olhando a franqueadora, a marca está olhando o candidato. Se ambos olham e falam, ó, tem conexão, aí vão junto. Matching, vamos embora. Legal. Eu tive experiência com sociedade, então a gente sempre fala, ó, vai ter uma sociedade, prioriza realmente até a lucratividade mesmo para você ter um negócio sozinho. Não é um impedimento. Se você quiser um sócio, tudo bem. Mas só investidor não acho interessante para a marca, porque a gente, de fato, precisa ter um gestor que vai estar ali rodando com o negócio, fazendo o negócio ter essa prosperidade que a gente espera, né? Então, tem que estar ali à frente da marca. Que mais? E voltando a falar, se identificou com a área da beleza ou não, a gente vai te treinar para tocar esse negócio. Como você falou inicialmente, o negócio da beleza, mesmo em épocas de crise, ele não cai, ele está sempre em ascensão. Eu vi até uma matéria que falava que em 2027 ele vai ter crescido. Eu sou péssima de números, ainda bem que falei. Mas vai crescer ainda mais, então... Para quem está na dúvida, vou para alimentação,
vai para a beleza, que realmente é uma garantia de sucesso. Não, eu não tenho dúvida desse mercado. Eu comecei falando aqui, eu acho que a exposição hoje das pessoas, ela também tem muita relação quanto a isso, né? Eu falo que hoje não é opcional. A pessoa fala assim, Henrique, eu não gosto de aparecer nas redes sociais, mas vai aparecer na dos outros, tá? Porque não tem jeito, tá fazendo vídeo, né? Hoje é o principal canal, né, das pessoas se posicionarem, se relacionarem com as outras pessoas. E eu falo que nessa vida a gente tem que ter um cuidado, principalmente com quem? Com a gente mesmo, né? Então, essa questão da beleza, eu acho que esse mercado ele só vai crescendo e aí, claro, né? Uma ótima oportunidade, porque tem demanda, né? Exato. E é como você falou, a gente precisa se cuidar para ser cuidado. E esse segmento só cresce porque as pessoas estão priorizando. Eu sinto que cada vez mais as pessoas estão priorizando um momento de desconectar, um momento de autocuidado. A gente está realmente, a geração, as redes sociais fazem muito, né? Tem os filtros, mas as pessoas querem estar cada vez mais se sentindo bonito também, para o externo e para o interno. Então, a área da beleza ela tem só benefícios, né? A gente vê prós, realmente tem muitos benefícios. Júlia, você comentou que o franqueado não precisa ter experiência nessa área da beleza. Precisa ou não? Não precisa. A gente realmente vai oferecer todo o suporte para que a gestão, né? Para que ele, se ele tiver identificação com a área da beleza, ou não também, ele identifica como a área da beleza um negócio promissor, vamos embora que a gente vai te preparar e vai te tornar um gestor de sucesso. E conta aqui, até para quem está gostando do modelo de negócio, fala assim, eu gostei, quero mais informações, mas eu não tenho experiência no setor de beleza. Me fala um pouco desse suporte. Quais tipos de suporte tem, né? Eu falo assim, em que áreas, né, o franqueado, a franqueada vai ter de suporte no dia a dia? Então, eu pessoalmente tenho muito cuidado quando a gente for formatar para que todas as etapas sejam muito bem estruturadas, desde antes da abertura, de realmente sentar com o nosso franqueado e dar o suporte em toda a jornada dele. Assinou o contrato, já estamos de mãos dadas para garantir realmente a prosperidade no negócio. É um negócio sólido, é um negócio validado. Como eu falei, já cometemos os erros para que o franqueado não cometa. Então, a gente vai oferecer um suporte completo de marketing, gestão, acesso. É incrível falar também, porque o segmento da beleza, a gente tem uma dor que é a técnica, né? Então, assim, as pessoas... A gente tem todo o nosso manual de procedimentos gravado também por videoaula. Então, perdi um profissional, tô com um profissional fazendo a troca. A gente oferece esse suporte. Claro, a franqueadora pode também fazer esse treinamento presencial, né, que está na etapa da implantação, mas o suporte durante toda a jornada com a gente. É importante falar também que eu já escutei algumas pessoas falando, mas a área da beleza, os profissionais vão trabalhar, a gente treina, os profissionais vão trabalhar aprendem com a gente e vão trabalhar para fora. Tomei muito cuidado também. O Unhas ele foi blindado. Não posso deixar de falar dela, Janina Ricardo, que é uma advogada assim, impecável na área da beleza. Ela é voltada realmente para esse setor, para a blindagem jurídica. O que é a blindagem jurídica? É te preparar para que você não tenha problemas futuros. Então, a gente não quer que você tenha o problema e lide com aquele problema. Sim. Não. O clubinho ele é todo blindado juridicamente. Então, a gente tem contratos para tudo que você imaginar. Contratos com o nosso profissional parceiro, tem contratos com as parcerias que a gente tem, né, que são algumas estratégias de marketing, contratos do clube anual de assinaturas. Então, ele realmente tem esse suporte jurídico também, que é importante falar, que é imprescindível para as marcas hoje em dia. Né? Eu falo que isso é fundamental. Eu falo assim, a gente quer tranquilidade, né, ao empreender. Por exemplo, quando alguém me pergunta assim, Henrique, você acha que o setor de franquias ele é interessante juridicamente falando? Muito.
Primeiro, porque no Brasil a gente tem uma lei de franquias, né? A gente tem uma maturidade, existem muitas marcas, você tem uma segurança jurídica por parte do franqueado, por parte da franqueadora, negócios independentes. Aí quando você vai lá na ponta, tendo uma operação da Unhas Club, quando você tem essa segurança jurídica, eu falo, dá tranquilidade para o empreendedor, porque ninguém quer, exemplo, tá aqui e chegar a uma ação trabalhista. Exatamente. Né? Isso impacta diretamente financeiramente, no nível de motivação. Né? Então, eu falo que só a maturidade vai te dar conhecimento para ter tranquilidade. Então, eu já olhei, já vi, já validei, já blindei, para que você amanhã não tenha problema. Exatamente. Né? Foi interessante que você falou agora da lei do franchising. Os segmentos da beleza, para quem não sabe também, alguns, né? A gente tem a lei do salão parceiro. Então, hoje em dia, é uma ferramenta, um diferencial muito bom, porque a gente não precisa ter pessoas com carteira assinada. Então, dá uma liberdade maior. Claro, muito bem juridicamente falando, você precisa ter um contrato com aquele profissional, mas a gente reclama tanto, os empreendedores reclamam tanto do imposto, né? Estou pagando muito imposto. Essa lei, ela permite uma dedução do imposto. Então, vamos lá para a prática. Você fatura aí R$50 mil na sua unidade, tem 5 profissionais faturando 2 mil cada. Tá. Você deduz aí 10 mil reais do seu valor total e declara somente aquilo que, de fato, foi. Então, diminui o imposto, né? A lei do salão parceiro, ela chegou aí para facilitar muito a vida dos empreendedores da área da beleza. Sim. Então, legal. E fala uma coisa, você quando olha para frente, você já deve ter traçado alguns objetivos aí de número de unidades, né? Eu falo assim, o empreendedor sempre tem isso, né? Pô, a curto, sabe aqueles números mágicos que a gente olha e fala, pô, eu quero chegar nesse número. O que você idealiza, né, a curto, médio e longo prazo para dentro da rede? Então, Henrique, eu sempre fui muito do movimento e muito, cada vez, na minha jornada empreendedora, eu sempre corri muito para chegar lá. Hoje eu tenho, claro, uma estratégia, números que eu quero alcançar, mas eu estou focando muito no processo, assim, em olhar no olho do franqueado, em escolher entrevista final com o franqueado, para ter aquela confiança mútua, mesmo como você falou. Então, a gente quer crescer, quero chegar lá, né? Mas eu quero curtir o processo, eu quero que o franqueado tenha a segurança de empreender com a marca consolidada, uma marca sólida, que vai passar essa segurança e vai estar com ele em todos os processos, realmente, da marca, ter essa preocupação que o mercado está escasso, né? Sim. A gente vê as pessoas escalando, 100 franquias, 100. E aí eu tive um feedback agora, tipo, tem tantas franquias, mas e o suporte para o franqueado? Como é que fica? Então, a gente quer crescer, sim. Eu quero vender muitas franquias aí por esse Brasil, mas eu quero focar no processo da marca, com amor, com cuidado, com cautela, para a gente chegar lá, mas que o lá não seja encontrar um outro lá. A gente está correndo tanto. Então, a gente está curtindo o processo, crescendo devagarzinho, crescendo, focando, olhando para o nosso franqueado com muito cuidado, para que ele tenha a jornada, realmente uma jornada próspera e com prosperidade. E eu não tenho dúvida que a gente vai chegar nesse lá, porque a gente está trabalhando arduamente, com muito amor, com muito cuidado, com muito tato nas escolhas dos franqueados, com equipe muito bem preparada, um jurídico, uma equipe de expansão aí que sabe do que está fazendo, que tem uma expertise aí na área da beleza há muitos anos. Então, uma equipe interna também do clubinho, garantindo, né, para que o cliente sinta essa experiência, né? Então, não tenho dúvidas que vocês que estão assistindo vão ouvir muito falar no Unhas Club. Tem dúvida, Mendonça? Tem dúvida, meu? Depois desse podcast. Não é? Depois do podcast também, quem quiser mais informações já vai entrando. Já deixei a deixa aí, que foi as redes sociais, já vai entrando, até para ver, né, se tem viabilidade no teu mercado. Não, já entra em contato, conecta com a Júlia. Eu vou deixar o nosso site também, porque lá tem todas as informações da franquia. Então, www.unhasclub.com.br.
E aí você faz o cadastro, vai chegar para a nossa equipe vai avaliar o seu perfil, você vai já também ter acesso à nossa apresentação, para sentir um pouquinho da essência do nosso clubinho, para ver se você tem a identificação também com a marca. E aí, não deixem de ir lá, unhasclub.com.br. É isso aí, ó. E muito bom, eu falo assim, essa preocupação, ô Júlia, que você está tendo, eu falo assim, a gente quer um franchising íntegro, né? Um franchising, né, sólido, e a gente precisa ter essa preocupação, né? Quem se conecta para dentro de uma rede de franquias, a gente fala muito, ali tem um sonho, ali tem uma pessoa que quer ter prosperidade, e o que a gente quer é o compromisso das franqueadoras que querem expandir através de franquias. Porque a partir do momento que vende uma franquia, a gente precisa entender que vai entregar, né, o suporte que foi combinado lá atrás. Existe todo o suporte no dia a dia para dentro da operação e é fundamental essa mentalidade por parte das franqueadoras, né? Exato. É imprescindível, né, que a gente cresça com cuidado, realmente, com esse franqueado. Porque as pessoas não entendem, né? Eu vejo muitas redes de franquias preocupadas com taxa de franquia, taxa de crescer a longo prazo. Só que vê quantas... Tanto que a lei do franchise, acho que obriga, né, você a mostrar quantas unidades fecharam. Você tem a questão de, nos últimos 24 meses, você precisa mostrar as que se desligaram da rede e mostrar as que estão ativas para dentro da rede. Né? Porque, de fato, a gente precisa crescer... E o sucesso do negócio vai ser a constância, vai ser ele ter ali essa prosperidade a longo prazo. A gente tem um contrato aí de 5 anos, eu quero 5 anos estar de mãos dadas com esse cliente. Eu quero que esse cliente... A nossa primeira franqueada já está pensando na segunda unidade. Então, assim, crescer organicamente, com os próprios franqueados crescendo junto com a gente, para que a gente consiga aí alcançar a prosperidade tão esperada. E é como você falou, a gente não lida com valores, a gente lida com sonhos. Quem está empreendendo quer, às vezes, sair do mercado de trabalho para investir em ter o seu próprio tempo, né? Ter uma qualidade de vida um pouco maior. Então, isso também veio de um desejo meu, fazer com que outras mulheres, outras pessoas empreendam e tenham essa liberdade financeira, essa liberdade de tempo para ser donos da sua própria vida, né? Sim. E conta aqui, ó, a gente já está quase chegando nos finais, mas é o seguinte, eu falo que as pessoas querem empreender, é o sonho do brasileiro. O segundo maior sonho do brasileiro é ter o próprio negócio. Então, a gente sabe, né, que muitas pessoas querem, mas quando a gente olha para números... Existe algo que o próprio Sebrae mostra isso muito bem, é o nível de mortalidade quando as pessoas vão de forma independente. E isso traz o quê? Traz o medo das pessoas, né? Pô, eu quero empreender, quero ser dono do meu próprio negócio, mas, pô, imagina eu perder todo esse dinheiro, pô, será que vai dar certo? Aí muitas das vezes tem aquela reunião em família, né? Que a pessoa traz uma ideia e aí na família só tem concursado, né? É louco, vai fazer um concurso, não, como é que você vai colocar esse dinheiro e o risco? Aí a pessoa quer e fica olhando os vídeos no canal do YouTube Henrique Mol e fala, pô, eu quero, mas não sai do lugar. Sabe por quê? Porque está com frio na barriga. Manda uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, ó, para essas pessoas. Já está pronta? Manda uma mensagem para essas pessoas que estão querendo, mas tem aquele medo e esse medo está inibindo ela de dar o próximo passo. Eu falo muito sobre o medo. Eu me acho uma pessoa destemida, mas o medo ele está ali, só que a gente tem que ir com medo mesmo. Eu já tive a oportunidade de abrir um outro segmento com muito mais dinheiro do que eu abri a minha primeira unidade. Saí de um trabalho, enfim, tinha um dinheiro para investir e fiquei perdida, meu Deus. E aí o medo, a falta de acesso se eu tivesse uma franquia, Unhas Club, eu já... Sim. Então, assim, você tem medo de empreender? Não faz sozinha, procura uma empresa, procura uma franquia que vai te dar os passos, né? Vai trilhar a caminhada com você, para que você tenha mais segurança. Procura um modelo de negócio que seja rentável, vê os valores dele, vê a história da marca, se identifica com o CEO da marca também, que é importante. Você dá match, né, com quem está por trás da marca, para ver se a essência combina com o que você quer passar também. E vai com a franquia, porque você vai ter segurança. Como volto a falar, já erraram para você. Então, você vai ter um caminho aí muito mais tranquilo, muito mais seguro, validado, testado. Então,
Só vai, bota o medo de lado, compra uma franquia Unhas Club e vai com medo mesmo que a gente vai facilitar aí toda essa jornada. Legal, ó, e eu falo sempre que assim, ó, a jornada do empreendedor é uma jornada solitária. Então imagina você montando um negócio sozinho e aí surge aquela dúvida, para quem que tu vai ligar? Não tem. Então, ó, se você vai com a Unhas Club, por exemplo, tá ali, ó, a Júlia, tem um time da Júlia para te dar todo o apoio no dia a dia, para não errar, né? Para quê? Errar vai fazer com que gaste tempo e dinheiro. Para quê, né? É isso, se a gente puder não cometer os mesmos erros ou fazer com que alguém que já errou te valide para que você não erre, vai nessa jornada que realmente vai ser muito mais segura, você vai estar muito mais tranquilo nessa jornada, porque a gente já tem quando a gente vai empreender, a gente já tem tantas cobranças, tantas demandas que a gente acaba que fica realmente inseguro, com medo. E num modelo de franquias, você vai ter um modelo testado, validado, para que você siga aqueles passos, claro, né, com sua gestão, com seu toque, mas com a humanização por trás, para fazer com que seja um sucesso. Show! Gostou do podcast? Nossa, gente, nem senti o tempo passando. Pois é, ué. Podia ficar aqui 3 horas, Mendonça. Só que não, nós temos que almoçar, né? Daqui a hora. A barriga tá roncando aqui, né, Mendonça? A sua também, Mendonça? Valeu demais, não foi? Valeu demais. Gostou? Tranquilo? Nossa, Henrique, muito obrigada pelo convite, assim, por estar aqui. De fato, levando a história do Unhas Club para que outras pessoas que desejam empreender, ou que se identifiquem com a marca, né, tenham essa jornada. Obrigada por estar aqui também contando minha história. Estou muito lisonjeada e feliz por ser ouvida por você. Já era alguém que eu acompanhava há muito tempo. Quando eu falei que eu ia vir aqui, eu disse, meu Deus, eu procurava uma franquia no Encontro Sua Franquia, agora eu estou aqui falando da minha. Então, muito grata por tudo. E é isso. Obrigada demais. Show de bola. Eu que agradeço, tá? Agradeço demais. Eu falo assim, a gente tem essa missão que é, né, trazer marcas, opções. Eu falo que a gente tem essa missão de fazer um franchise mais forte. Então, a gente quer ajudar as pessoas que querem entrar para dentro do franchise como franqueados. A gente quer ajudar as franqueadoras para que possam crescer. Eu falo que também toda vez que a gente tem uma franqueadora forte, né, a gente tem uma relação direta em ajudar nesse nosso propósito, que é um Brasil melhor através do empreendedorismo. Tá bom? Obrigado, as portas estão abertas e eu disse para você no início do podcast que tinha boa história, tinha um modelo legal aqui de você escutar, então por isso sempre inscreva aqui no canal, ative o sino, acompanhe também nas plataformas Deezer e Spotify, porque boas histórias aqui a gente escolhe a dedo e continue a jornada por aqui, sempre tem um vídeo legal aqui do lado.